Fala pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre a menor pistola que eu já tive contato na minha vida. É a Smith Wesson Bodyguard 2.0 no calibre 380. Apesar do tamanhozinho, ela vem com dois carregadores diferentes, o de 12 e o de 10 tiros. É uma arma muito pequena, com uma capacidade muito boa e que eu estou muito curioso para saber se ela sente bem na mão. Bora fazer uns testes, ver como ela se comporta e falar um pouquinho sobre ela? Antes da gente aprofundar agora nos testes, eu quero mostrar alguns detalhes que tornam ela muito interessante para mim. Apesar de ser muito pequenininha, ela tem essa curva aqui muito pronunciada, o que permite uma pega bem alta e a arma fica bem posicionada na mão. Além disso, ela tem as ranhuras na parte da frente e de trás do ferrolho, que permite que você manuseie da forma que você achar mais interessante. E esse conjunto de alça e massa que eu achei muito fácil de localizar. Acho que é um dos conjuntos de alça e massa mais bacanas que eu conheci até agora, por uma arma desse tamanho. E por último, o gatilho. Vamos dar uma olhada aqui no gatilho para vocês verem como que ele é bom. Folga, chegou nessa parede, curtinho, ciclou, vamos ver o reset agora. É um baita gatilho para uma arma de defesa. Diria até que talvez leve demais, mas eu acho que para o intuito dela, que é ser uma arma de bolso e etc., é um gatilho longo o suficiente. Ele só é mais leve do que a gente está acostumado a ver nas armas nacionais. E agora vamos fazer aquele testezinho de precisão e vamos ver como ela se comporta. Pessoal, então agora a gente vai para o teste de precisão, mas antes eu quero explicar algumas coisas que a gente vai fazer diferente nesse teste. Essa pistola nunca vai ser utilizada para competição. Ela é uma pistola especificamente pensada para defesa pessoal, porte velado em curto alcance. Então a gente vai fazer algumas modificações nos nossos testes, mas não são tão significativas. A primeira a gente está usando munição Federal Train Protect ponta oca. Isso daqui é um tiro bem forte das munições 380 disponíveis. É uma munição da Federal importada, muito boa. É um tiro bem caro, então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, porque tem que me pagar isso aqui. E a gente vai fazer esse teste, só que agora eu vou fazer uma pequena mudança, tá? Em vez de a gente fazer, geralmente a gente faz o teste de agrupamento no alvo, mirando no centro do alvo. Dessa vez, como esses alvos têm essas bolinhas, eu vou mirar provavelmente na bolinha da direita de cima. Eu acho que ela tá mais destacada e tem mais papel ao redor, para caso eu erre, e ela é intermediária de tamanho, eu acho que vai ser interessante. Eu vou fazer esses disparos, a gente está aproximadamente 7 metros, 7 metros e meio. Eu vou fazer 9 tiros, porque eu não consegui botar 10 dentro desse carregador. A gente vai ver como que o agrupamento fica e o tempo que demora para recuperação de visada. Lembrando, é literalmente meu primeiro tiro com essa arma e vocês vão ter a mesma reação do que eu ao vivo. A gente vai descobrir como que é. Vamos lá? Eu vou fazer uma empunhadura um pouco diferente. Geralmente eu tocaria muito nesse ferrolho, mas eu tenho a impressão que se eu tocar muito nesse ferrolho desse jeito, ele vai dar pane, porque é pouca energia do 380 e tem muito contato meu, muito atrito. Então eu vou segurar ela um pouquinho diferente do que eu seguro naturalmente. Vamos lá. A gente deu os 9 disparos, o agrupamento foi péssimo. Eu senti uma dificuldade na puxada do gatilho, falta de costume. Eu vou querer repetir esse teste para a gente ver se fica um pouquinho melhor. Vou dar provavelmente só 5 tiros e sentir de novo, mas vamos dar uma olhada. Eu não sei se existe possibilidade dessa alça e massa estar um pouquinho deslocada, porque os meus tiros foram todos para a esquerda. Eles foram para baixo e eu tentei corrigir nesses últimos disparos aqui. Pode ser eu gatilhando, por isso que eu vou repetir esse teste, a gente vai dar mais 5 tiros e eu vou mirar agora na bolota aqui de baixo e vamos ver se melhora. Então a gente está com um carregador de 12 disparos aqui, ela fica um pouquinho maior, a empunhadura fica um pouquinho melhor na mão, não é tão significativa a diferença. Essa é uma arma que encaixa bem na mão com qualquer carregador. E agora eu vou fazer o mesmo teste, mas só que eu vou fazer na bolinha de baixo, vamos ver se ela se comporta um pouquinho melhor, se eu aprendi a tirar entre uma passada e outra. Vamos lá. Opa! Pessoal, eu voltei a empunhar do jeito que eu empunho, toquei demais no ferrolho e teve uma pane. Eu vou lembrar de tirar um pouquinho a mão aqui, vamos lá. Opa! O gatilho não tinha resetado de fato. Editor, pode deixar no vídeo, não tem problema nenhum.
é uma questão, né? Uma arma muito pequenininha, e se você tem a mão mais gordinha como a minha e empunha mais aqui, acaba tendo um pouco de contato demais, atrito demais, o que pode causar esse tipo de pane, não tem problema nenhum. Faz parte do que você espera com esse tipo de pistola. Vamos lá. Opa. Nem bateu. Deve ter tido alguma outra pane de gatilho de novo. Vamos lá. Então, um estojo voou agora, caiu na Filmmaker e deu uma balançada aqui no vídeo, mas não tem problema. Arma fria, vazia, e de fato, eu acredito que existe algum problema na regulagem dessa alça e massa, de como ela veio de fábrica. Esse aqui foi um tiro que escapou, eu mirei um pouquinho alto demais, mas os outros tiros estão aqui. Um ponto interessante para a gente falar é que como essa arma é muito pequenininha, minha empunhadura é bem alta e minha mão é gordinha, tá machucando um pouco a mão, tá vendo? Tá bem aqui, ó, só para mostrar, ó. Tá aqui, e esse ferrolho ele tá correndo aqui, ó. E aí você tá tendo um pouquinho de queima aqui para trás, mas isso não é nenhum problema não, a gente se acostuma, não tem problema. Agora a gente vai pro Bill Drill, 6 disparos com uma cadência um pouco mais rápida. Eu vou ser sincero que como é uma pistola de defesa, geralmente eu tento segurar os disparos, ou seja, tou, numa cadência controlada que eu consiga repetir os tiros. Aqui eu só vou largar o dedo e vamos ver o que acontece, tá? Eu vou dar um passo para frente, e aí agora a gente tá na casa dos 6,5 metros, que é a distância correta do Bill Drill. Então, mesma munição, só para mostrar para vocês, Federal Trem Protect, munição de defesa. Vamos ligar o timer aqui, vamos lá, 45 graus e valendo. Arma vazia, vou ser sincero que ardeu um pouco a mão agora, tá? Essa munição é, olha só, tá vermelho? Tá marcado. A arma morde um pouco a mão, mas aqui o agrupamento extremamente aceitável, né? A gente tem esse primeiro tiro daqui, que eu deduzo que seja eu subindo, e depois esse agrupamento aqui, se a gente estivesse falando do ser humano, estaria tudo aqui mais ou menos na caixa torácica dele, né? Acho que é extremamente aceitável. Agora a gente vai fazer aquela transição entre os 3 alvos e ver como ela se comporta na recuperação de visada durante a transição. Pessoal, eu já ia esquecendo de mostrar, aqui está o tempo do timer. Como a gente está no clube indoor, às vezes acaba pegando eco, por isso que tem 7 disparos. Mas o primeiro foi em .061 e o último foi em 1.56. Se eu não estou errando essa conta, dá .95 para todos os disparos, o que é um split muito agradável. Então, 1 segundo a gente efetuou 6 disparos e foi um agrupamento extremamente aceitável. Agora a gente vai fazer aquele teste de transição. Então, veja a munição Federal Trem Protect. Opa! 6 disparos, soltando o timer. Ela não parou aberta dessa vez, pode ser minha empunhadura de novo e, mais uma vez, mordeu a mão. Foi bem ruim, tá, gente? Não vou mentir para vocês, não. O tempo foi 1,97, o primeiro tiro foi em .66. Eu tive um pouco de dificuldade nesse movimento de transição. Apesar de ser 380, tá um tiro um pouco ardido. E aí, no primeiro alvo, a gente fez um grupamento extremamente ok. Aí, no segundo, veio aqui para cima, a gente teria errado esse humanoide. E aí, depois eu acertei aqui esse delta e errei o alvo completamente. Vamos refazer, vamos ver se eu consigo fazer um pouquinho melhor dessa vez. Então, pessoal, vamos fazer o teste da transição de novo. Eu prefiro ser honesto. Como é a primeira vez que eu estou atirando com essa pistola, eu não sou acostumado a atirar com pistolas tão pequenas assim. E essa especialmente está mordendo minha mão. O que não é um problema, é uma questão da minha empunhadura. Então, eu estou tirando um pouco a mão demais. Vamos tentar fazer agora de novo, eu vou tentar fazer um pouco mais bonito. Então, 6 tiros, munição Federal Trem Protect de novo. Vamos acionar o timer. De novo, ela não parou aberta. De novo, minha mão está empunhando aqui em cima e não tem problema nenhum. Arma fria. Vamos ver o alvo agora. Extremamente melhor, né? O agrupamento bem centralizado aqui. Aqui foi um pouquinho mais alto. E aqui um pouquinho mais alto também, mas tudo muito bom.
Vamos ver quanto foi o tempo? Eu fiz 1,92 e o primeiro disparo foi em 0,64. Isso coloca todos os disparos em 1,28. É um tempo muito bom. 1,28, 6 disparos dá 0,20 entre cada disparo. Então, achei extremamente aceitável. Pessoal, então, agora a parte que vocês gostam, que tem um intuito científico. Vamos lá, em slow motion. Antes da gente finalizar o vídeo e começar a falar sobre o que eu senti dela, eu quero mostrar para vocês por que algumas panes aconteceram, tá? Então, eu tenho as últimas 2 munições, mesma munição de defesa igual, tá? E agora eu vou empunhar do jeito que eu empunho normalmente, que é assim, olha, tá bom? Então, vamos ver. Olha o ferrolho aqui. O ferrolho não trancou, tá vendo? Ó, ele tá fora de posição. Apesar de ser um tiro forte, a minha mão, por ser muito grande, por ser grande e a minha pegada ser muito firme, aconteceu isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, teoricamente, imagino que se isso tivesse acontecido, a gente só bateria para frente e teria feito o outro disparo, mas eu não sabia disso naquela primeira vez. Vamos ver se funciona. Sem problema nenhum. É só essa questão, empunhadura tá tocando demais, não é um defeito da arma. Uma coisa que é muito importante é, tanto a ferramenta tem que se adaptar a você, quanto você tem que se adaptar à ferramenta. Quem compra esse tipo de arma não está pensando na melhor empunhadura, muitas vezes, estava conversando agora fora de câmera, a pessoa que porta esse tipo de arma, muitas vezes ele vai fazer o saque velado e ele vai fazer o acionamento do gatilho e disparar essa arma com uma mão só. Dentro do seu carro também, você puxou, atirou aqui enquanto você está dirigindo, ou aqui enquanto você está dirigindo, não importa. Não é o intuito dessa arma ter a melhor pega, a melhor precisão do mundo. Eu acho que, olhando os alvos, os testes que a gente fez, é extremamente plausível você usar isso daqui para defesa pessoal. Para mim, eu teria que me adaptar um pouco à arma. Possivelmente, imagino que seja fácil achar isso nos Estados Unidos, existe um beaver tail um pouquinho maior, mais estendido para ela, para evitar essa mordida do ferrolho que eu tive. Mas é uma arma muito boa, gostei bastante dela, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela, pesar gatilho e ver os outros detalhes. Pessoal, terminamos os testes aqui com a Smith Wesson Bodyguard 2.0. Devo confessar que é uma pistola que eu gostei muito. Eu tive algumas dificuldades com ela, vocês viram no vídeo. Mordeu um pouco demais minha mão, foi um pouquinho excessivo para mim. Mas é uma questão de se adaptar à ferramenta. Eu acho que pro porte extremamente velado e pela capacidade, por tudo que ela representa, não existe hoje no mercado brasileiro arma melhor para esse tipo de porte velado. O que seria equivalente seria a GX4 Micro 38 TPC, mas só que mesmo assim ela é uma arma mais gorda, ela chama mais atenção. Isso daqui você coloca em qualquer lugar, isso aqui é menor do que um celular. Tô curioso, só um minutinho. Olha isso. É um dedo aqui maior do que o celular, tá vendo? Um dedo. Se fosse o Plus, que é o meu, ou o Max, Pro Max, eu não sei o nome de iPhone, tá? Me confundo com isso. É do tamanho do iPhone Pro Max. Pra comparar, minha carteira, que é bem pequenininha, é um dedo também, tá vendo? Um pouquinho maior aqui no cano, mas assim, pode botar no bolso. Ridículo de pequeno, passa muito batido, muito velado. Eu gostei muito. Ela, apesar de ser um tiro um pouco mais ardido na mão, não é uma arma que mexe muito, é 380, querendo ou não. Eu diria que essa arma vai encaixar muito bem para quem quer aquela arma para passar o máximo despercebido possível, para quem quer portar uma arma na praia usando uma sunga. Dá para usar isso daqui em qualquer hora do dia, qualquer momento. É uma arma muito agradável. Essas ranhuras aqui, como eu falei antes, permite o manuseio da forma que você se interessar. E assim, e sente bem, sabe? É uma arma que sente bem de uma forma geral. O único problema, de novo, estou repetindo, foi a questão da minha mão, mordeu. Achei um pouco desagradável isso, mas tudo bem. E um outro ponto que eu tinha falado antes, eu falei que essa arma não tinha trava, mas eu estava enganado, ela tem trava sim, tá? Só que é a menor trava que eu já vi na minha vida. Chega aqui perto pra gente mostrar. É esse trenzinho aqui, ó. Vou acionar a trava e vou desacionar a trava. Nunca vi uma trava tão pequena na minha vida, mas se a sua intenção é portar essa arma, tipo, solta num bolso, alguma coisa do gênero, eu aconselharia que você utilizasse essa trava daqui, porque mesmo ela sendo muito pequenininha, ela é de fácil acesso, ó. Tá vendo? Só pra mostrar, olha. Travada. Você vai perceber, olha, num movimento muito simples, ela já não tá mais travada e ela está destravada. Acho muito legal. Agora eu quero pesar o gatilho para ter certeza quanto ele pesa, porque eu achei um gatilho muito macio. Essa arma, pelo que me falaram, ela tá com aproximadamente 500 disparos. Eu dei mais 60 disparos hoje, então um pouco mais de 560, quase 600 disparos provavelmente. Então vamos fazer esse teste da pesagem do gatilho agora. Balança zerada. Vamos lá. Desarmou aqui o gatilho. 2 libras,4. Tá com 1 quilo. Literalmente 1 quilo. Vamos repetir esse teste? Vamos fazer um pouquinho mais lento? Pode ter ocorrido alguma variação minha. Então vamos lá de novo. Vou botar um pouquinho mais pro centro, porque eu acho mais honesto aqui, assim, tá vendo? Em vez de raspar lá embaixo. Agora deu 1,1 kg. Então tá, é isso, é 1 quilo. 1 quilo de gatilho.
Eu vou ser sincero, eu imagino que seja porque essa arma está mais usada, possivelmente é uma arma de demonstração e a gente quer deixar o gatilho um pouquinho melhor para mostrar. Mas eu acho um gatilho leve demais para defesa pessoal, principalmente numa arma que a gente considera só deixar largada. Mas nenhuma arma no Brasil hoje entrega tanto quanto essa, num tamanho tão pequeno, com tanta capacidade. Vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, ela com carregador de 10 tiros. Fica do tamanho original dela, não aumenta nem um pouquinho. E agora com o carregador de 12. É muito pequeno. E mesmo assim, você vai ver a empunhadura. É uma empunhadura extremamente agradável, sente muito bem na mão. Tanto com o de 10. Tá vendo? Mesmo com o de 10, quase começa a fugir. Quem tiver uma mão um pouquinho maior do que a minha vai fugir. Mas assim, muito agradável, de verdade. Indico para quem quer uma arma só para porte, passar extremamente batido, ou para quem quer uma arma de backup. Ela chegou num preço um pouco salgado, na minha opinião, um pouquinho mais elevado do que eu acho que seria a casa dela, mas está na casa de todas as armas da Smith Wesson, né? Eu não posso falar o valor aqui por causa da política do YouTube, mas até onde eu sei, no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 28 de janeiro, ela já está disponível em todos os lugares, então não tem muito o que fazer, vamos esperar a próxima importação de quem trouxe esse armamento, que é a SB. Eu não sei o que quer dizer SB, eu vou perguntar para eles agora. Mas segue no Instagram, SB Tactical 35, tá? Eles têm várias novidades, importam diversas armas diferentes todos os anos. E quero aproveitar agora, aquele momento importante. A gente criou a comunidade de membro recentemente, tem diversas categorias diferentes para você se inscrever. Me ajuda muito, como vocês conseguem ver, eu gosto de fazer os testes com munição original e eu dou uma quantidade de tiro que aqui para o nosso padrão brasileiro é muito alto. Dá 50, 60 tiros de munição original de defesa, é um teste de 500 prata praticamente. Então, peço que vocês me ajudem, né? Nem que seja se tornando membro, tem a categoria ali, é muito baratinho. Ou se você quiser só, se inscreve, curte, comenta, compartilha esse vídeo com os outros. Me ajuda a ter mais alcance. Isso já vale a pena todo o trabalho que a gente tem feito. É isso, pessoal. Até breve. Obrigado. Comenta qualquer coisa. Pode brigar comigo. Abraço.